eu não decorei o que você faz. Fala, galera do Carro Ribeiro aqui. Hoje com um papo muito diferente, porque é um assunto que eu estou há umas semanas já querendo gravar e querendo procurar alguém que possa me ajudar a gravar para falar sobre isso. E eu consegui. Então hoje a gente vai conversar com o Gus, que eu não decorei o que você faz. Tem problema, não tem problema. Fala para mim, você é Developer Advocate da Google, mas do que da Eu sou Google? Developer Advocate das iniciativas de inteligência artificial da Google. Isso. É o nosso correspondente lá de Londres, da Google de Londres, para a gente falar um pouquinho sobre essa novidade, que já não é nem tão nova assim, do DALL-E 2 e da inteligência artificial que desenha, né? O artista de computador, e quais são as implicações que isso vai ter para os quadrinistas, gente. Para os quadrinistas em específico e para artistas e ilustradores em geral. É um papo que eu preciso muito ter, e eu quero muito também colocar isso na roda, porque eu vi pouca gente falando sobre isso no Brasil. Teve muito papo sobre isso na gringa e pouco no Brasil. Então, antes de começar, Gus, dá um panorama para a gente de o que você faz e por que você é a pessoa certa para falar sobre isso. Tá bom. Primeiro, bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia, pessoal. Eu trabalho como um Developer Advocate, na verdade, é um desenvolvedor de sistemas que ajuda outros desenvolvedores a utilizarem as ferramentas do Google, no caso. Então, meu trabalho é esse, eu ajudo as pessoas a utilizarem as ferramentas do Google de inteligência artificial. Isso, então, envolve TensorFlow, para quem trabalha com desenvolvimento sabe o que é, entender como funciona, como usar machine learning de uma forma responsável, como começar a usar, porque a pessoa tem medo, que é muito difícil, muita matemática, piriri-pororó. Então, meu trabalho é desmistificar tudo isso. Aí eu gero conteúdo, gero tutoriais, exemplos, blog, vídeo, vou em conferência falar com o pessoal, e eu tento me manter atualizado com todos os tópicos de inteligência artificial, que é uma área que é muito difícil de acompanhar, porque tem coisa nova todo dia. Então, pra você ter uma ideia, a gente vai falar do DALL-E, tem outros 3, 4 parecidos com o DALL-E, com características um pouquinho diferentes, que saíram tudo na sequência, assim. Então, é muita coisa, e é um campo que tem muito estudo, muito paper, direto. Estou tendo um evento agora, com o pessoal apresentando mais coisas, então todo dia é uma luta, meio que... Sabe quando você faz um castelinho de areia na praia, vem a onda e... Bah, Pode isso crer. todo dia com conteúdo para mim. Então, mas eu gosto muito, então. É isso, é fazer o que a gente gosta. Estava até tendo esse papo mais cedo, né? É fazer o que a gente Exato. gosta. Mas então, para a galera que não tá ligada, o que é isso? Porque assim, é meio. Eu tô certo em dizer que esse DALL-E 2 e essa inteligência de máquina é disruptiva para os artistas de alguma maneira? Ela é disruptiva no sentido de que ela vai mudar alguns paradigmas e até como a forma como você começa um projeto, como você vai lidar com o projeto. Uma coisa que eu aprendi é que as pessoas podem, não gosto, isso aí nunca vou usar. O problema é que se você não usa, alguém vai usar e eles têm uma vantagem competitiva automaticamente. Pode crer. Então, isso vale sempre. Então, mesmo que a tecnologia, você fala, não sei se eu concordo ou não, você tem que pelo menos saber que ela está lá e como Ela ela tá aí, funciona. né? Ela tá aí, ela existe. Você Ela, gostando ou não, né? Então, eu acho que assim, ela é uma decorrência de outras inteligências artificiais que já existiam no passado, que ela é uma versão mais avançada de uma coisa que já tinha, que funcionava um pouco diferente, que a gente posso até explicar para você. Uhum. Então, é uma coisa, não apareceu do nada. Quando o DALL-E apareceu, as pessoas olharam e falaram, pô, legal pra caramba, mas quem está no campo, trabalha já com inteligência artificial, olhou e falou, acho que eu sei como chegou lá. Você consegue traçar o caminho que chegou lá, entendeu? Então, para a galera que é leiga, que está boiando aqui, tenta explicar de forma mais simples possível o que é esse DALL-E, o que é que a gente está falando? O que é Tá bom. um algoritmo? Quando a gente começa a falar de inteligência artificial e machine learning, talvez eu use essa palavra, não é exatamente a mesma coisa, mas para conversa pode ser o mesmo conceito, tá? Você ensina o computador a fazer alguma coisa, mas você não programa essa coisa. Você ensina o computador mostrando um montão de exemplo e fala, se vira aí, aprende aí. Esse se vira aí, aprende aí, pode levar uma semana de computador processando esses seus dados. Então, todos os processos de machine learning que a gente tem, esses algoritmos gigantes, eles são, eu tenho um montão de dados e eu vou
mostrar eles para um computador de uma forma específica, e o computador vai aprender a fazer o que eu quero. No caso do DALL-E, eles mostravam, existem bases de dados que são uma imagem e a descrição dessa imagem embaixo, com milhões de imagens com a descrição embaixo. E aí eu consigo explicar para o computador, primeiro você tem que explicar o que é o texto, ele tem que entender o que é imagem, e a partir daí você consegue montar um modelo de machine learning, que é pode se entender como um algoritmo, é mais como uma grande equação matemática gigantesca. Você consegue chegar em uma que você consegue escrever, fala, desenha para mim, sei lá, o Barack Obama surfando no Havaí com ondas de suco de laranja e peixes de morango. Tudo isso aí, isso é totalmente viável, tá? E ele vai entender tudo que você pediu, ele sabe que ele entende o que é Barack Obama, entende o que é suco, entende tudo, e ele compõe essa imagem. A forma de compor essa imagem é o que muda para todos os algoritmos novos, tá? Então tem o DALL-E, Tem vários, né? Tem o DALL-E 1, 2, que saiu recentemente, o Google tem Imagen, Parte, e tem mais outros dois que não são de nenhuma dessas empresas, e tem um outro chamado DALL-E Mini, que é da comunidade que eles estão tentando fazer, que a qualidade é infinitamente inferior, porque esses modelos levam semanas de treino, são semanas de computadores processando sem parar, tá? É um bagulho que custa uma grana, assim, não é para qualquer um Isso você falou, fazer. são milhões de imagens, né? Essas imagens estão na internet, Milhões de banco de imagens. dados, assim? Sim, é meio que o cara, eles têm bots que vão para a internet e falam, puta, baixa tudo que você quiser. E eles baixam a internet inteira, quase isso. Então eles baixam a Wikipedia inteira. Sei lá, quase tudo que você puder imaginar, claro que eles têm filtros, né? E isso, aliás, eu li bastante sobre como eles lidam com problemas de bias, que a gente pode até discutir depois, né? Bias, para quem não sabe, é um problema que todos os seres humanos têm, e as máquinas, elas aprendem esse bias com os dados. Então, quando você pede para a máquina desenhar um médico, existe uma chance maior desse médico ser um homem do que ser uma mulher. E quando você fala desenhe uma enfermeira, um enfermeiro, é que em português tem o O e o A no final, mas É, se você fala em inglês a nurse, a maior chance é que seja uma mulher. Isso é um bias, porque isso não deveria ser assim, deveria ser meio a meio, né? Mas ele aprendeu dos dados e tem todo um trabalho para arrumar isso, né? Como que você arruma isso? Tem toda pesquisa, porque está errado. Da mesma forma que quando você pede para desenhar um médico, todos são brancos. Então cara, tem muito problema, que tem que ser trabalhado, por isso que não é público. E nem vai ser aberto para todo mundo tão cedo, tá? E tem várias regras de uso, tem um monte de coisa. Assim, em formas gerais, você treina uma máquina para aprender conceitos, tipo o que é um suco de laranja, no caso, né? Morango, quem é Barack Obama. Aprende isso, e daí quando você pede para ele desenhar, ele te faz várias opções de desenhos que teriam a descrição que você deu. Essa entrada é mais complicada, né? Um texto, mas normalmente uma entrada para um modelo é você dá uma imagem e pergunta se tem um gato ou um cachorro lá. Ou você dá uma imagem e ele põe um quadradinho no seu rosto. Você dá uma imagem e ele muda o fundo da imagem para ficar no espaço. Sabe quando no Zoom tem isso, né? Você muda o fundo. Tudo isso é machine learning. Esse que você escreve um texto, ele te gera uma imagem também. Os filtros de TikTok, então, são tudo machine learning. Todos. Que doideira. Eu tenho Existia uma visto que época que... Fala. que esse é um campo chamado visão computacional, né? E existia uma época onde essas coisas eram baseadas em umas matemáticas, assim, né? Só que não dá para manter isso. Não escala. E aí as pessoas, quando começaram a usar machine learning para isso, é um bagulho que você fala, caramba, é meio que... Enquanto você fazia um bagulho com conta-gotas, agora liberou uma avalanche de coisa, entendeu? Então machine learning Porque resolve muito. você tá, na verdade, programando a máquina para se programar sozinha, né? Exato. Mais ou menos. É aquele lance de você dar o peixe ou ensinar a pescar, literalmente, né? Você ensinou a máquina a pescar, sacou? Exato, E aí exatamente. agora a máquina vai pescar o que ela quiser. É só você dizer para ela, eu quero que você pesque uma carpa. E ela vai pescar uma carpa, ela pode não Exato. necessariamente pegar uma carpa, mas ela vai tentar pegar uma carpa, né? Então, beleza. Então a gente entendeu o que é essa doideira aí. E você falou que não vai estar disponível tão cedo, porque tem um monte de implicações. Você acha que o que é tão cedo? É meses, é anos, é décadas? Cara, assim, tem algumas coisas aí. O DALL-E normal, ele está acessível, eles estão liberando acesso a 1 milhão de pessoas via porque eles têm uma API que vai ser cobrada. Isso O é uma coisa, DALL-E vai é de uma ser empresa pago. chamada OpenAI e eles vão cobrar isso, tá? E tem todas as implicações da cobrança lá que a gente pode conversar depois. Porque é o modelo de negócio deles.
Uhum. E aí eles estão tentando liberar o quanto antes, porque eles querem ganhar dinheiro. Eles gastaram uma grana com a pesquisa, querem ganhar dinheiro. Totalmente normal. No caso dos do Google, é pesquisa que provavelmente vai ser aplicada em algum produto interno, se for. E tem todo um times olhando para ver se não tem bias. E, tipo, cara, isso é muito perigoso. Então, qualquer defeitinho pode ser um problema. Então, eu não vejo as ferramentas do Google sendo liberadas tão cedo. Literalmente, assim, meses. Nem, sabe, nem entro na minha conta. Uhum. Os da OpenAI já estão mais ou menos no caminho. Eu tenho acesso ao DALL-E, eu consigo usar a API dos caras. Eu pedi lá, pedi, eles deram permissão. Só que tem algumas outras versões que são abertas, que é tipo o DALL-E Mini, se você procurar, é aberto. A qualidade é infinitamente pior, né? Mas é aberto para todo mundo. E tem alguns outros, eu até usei um, olha que interessante. Eu usei um serviço que os caras criaram. Você sabe o que é Magic the Gathering? Sim, joguei muito. Então, o cara criou um gerador de carta de Magic the Gathering. Com as ilustrações. Tudo. Ele criou a carta inteira. Meu Deus! Você consegue ver essa carta? Cara, que Ó, essa bizarro! carta, o nome, a única coisa o input que eu dei foi Gus DDA, que é Developer Advocate. A Uhum. carta gerou Creature, Human, Rogue, o textinho que tá vendo, When Gus, blá, 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 aquele texto, Uhum. tudo aquilo, o coisa, e a imagem. Tudo isso foi gerado por Machine Learning. Tudo, tudo, tudo. Obviamente que formatar o formato da carta é programado, porque não precisa que a máquina crie isso. Sim, porque é sempre Mas o igual, né? desenho, os textos, tudo. E assim, você vai lá e põe o prompt, ele faz. E assim, o gerador dessa imagem, ele é tipo um DALL-E com um estilo diferente. Ele é um estilo Uhum. mais abstrato, assim, tá? O DALL-E é para ser mais realista, assim, ele te faz exatamente o que você está pedindo. Você pedir, eu quero uma bola de basquete de mármore azul, e você vai com fundo do Van Gogh, sei lá, você vai inventando e ele faz. Eu vi Então, algumas dessas ferramentas que tem um, tipo assim, escolha o estilo. No estilo surrealista, no estilo Van Gogh, no estilo sei lá o quê. Isso quer dizer que exato. eles pegam um monte de imagens daquele estilo da internet e replicam Características. o vocabulário visual daqueles. Exato, exato. E Cara, isso é um que bagulho que, viagem. assim, o conceito mais profundo é você conseguir pegar uma imagem e um texto e transformar. Primeiro que você tem que. Máquina não sabe ver imagem, nem texto. Você tem que transformar isso num número. Tudo isso é número. Só que esses números não podem ser qualquer número, porque eles têm que ter uma relação, tal como imagem e texto tem uma relação para você. Quando você olha uma Uhum. imagem, você sabe se ela é parecida com outra e tudo mais. Então, isso tem que ser transformado em número. E esse é o trabalho do machine learning. Transformar tudo em número de tal forma que eles façam sentido. E aí que é a mágica, né? A mágica. Bom, tá. Então a gente entendeu. Eu tô O que, meio. que é? Entendeu o que que é? Beleza. É isso, é doideira, não vai chegar tão cedo, mas tá chegando, tá vindo aí. Tá chegando. Agora, a pergunta que as pessoas que estão assistindo esse vídeo querem muito saber: quais são as implicações que isso vai ter para o artista? Isso vai matar o artista? Não, Eu, né? eu acho que não, a não ser que o seu trabalho não seja. Porque se é machine learning, o objetivo, o objetivo mais bonitinho, digamos assim, é aumentar o seu skill e fazer você ser melhor no que você faz. Uhum. Então, a É uma machine learning ferramenta, nunca vai né? substituir uma ferramenta, um martelo. Um Uhum. martelo bonitinho, mas é um martelo. O machine learning nunca vai excluir a existência de um médico, mas vai fazer com que o médico tenha mais possibilidades, tenha uma ferramenta que ajuda ele mais. Então, ele pode ter mais confiança, fazer um diagnóstico melhor, tudo mais. Para o artista, vai acontecer. Isso se já não tem, eu tenho certeza que vai acontecer. Você vai conseguir criar um livro infantil inteiro usando o DALL-E e o irmão de texto dele que se chama GPT. GPT-3, no caso. Que é o que faz você começa um texto e ele completa para você o texto inteiro, de páginas assim. Ó. Cara, que viagem. Isso já está disponível, tá? Isso já é da mesma empresa. Tem outros modelos que fazem a mesma coisa, mas já tem, tá? Então, o problema que os desenhistas têm agora, os escritores já têm, já faz tempo, tá? Então, assim, inclusive existem várias notícias de sites que são criadas por GPT, assim, você lê e às vezes dá para você perceber que isso ali não foi escrito por uma pessoa, Uhum. por diversas razões, assim. Essa percepção, esse meio que teste Turing aí, né, de você ver que é uma máquina, isso com o tempo vai acabar, porque ele teoricamente elas estão melhorando, né?
Nesse sentido, sim. Para texto ainda é mais difícil, né? Para imagem ainda vai demorar, porque essa tecnologia de gerar imagem já vem de um negócio chamado GANs. GANs é uma tecnologia, uma arquitetura, onde você tem dois modelos de machine learning, onde um desenha alguma coisa e o outro tenta decidir se aquele desenho é real ou foi inventado. Então você tem um cara tentando enganar outro. E eles ficam os dois brigando até que os dois ficam muito bons um fica muito bom em detectar alguma coisa, o outro fica muito bom em desenhar alguma coisa. Essas redes neurais já existem há muito tempo. Puta, eu posso ter ver a data, mas já tem anos aí, não é recente. E isso já existia, então geração de imagem já existia. O texto é que é uma coisa mais nova, gerar muito texto é uma coisa nova. Então você gerar um livro infantil, que é o que eu estava te falando, era um bagulho meio... ainda não dava. Hoje eu tenho certeza absoluta que já dá pra fazer. Gerar um livro infantil inteiro, assim. E aí você fala, pô, mas como é que fica o cara que desenha o livro infantil? Aí tem um estilo, né? Porque a máquina não vai ter esse estilo e não é tão simples assim. Por exemplo, você mostrou um quadrinho aí do Homem-Aranha brasileiro lá. O Como é que Meneghetti, chama? espetacular Meneghetti. Estavam Exato, falando sobre ele exato. agora há pouco. Então, eu acho que o cara a máquina chega e fala, me desenha o Meneghetti. Não vai ficar nesse estilo bonitão aí. Vai ficar no estilo que a máquina coisou e não vai ter... hoje não tem muito controle de mantenha esse estilo bonitinho ou troca, muda aqui. Isso não tem esses... Uma coisa que o artista você fala, não, eu não gostei muito dessa pessoa, faz ela mais assim, assado. Esse tipo de coisa não existe, que é o que é a arte, né, de um quadrinho. É você discutir isso. Mas eu imagino que exista um momento de prototipação que você tem. Vamos prototipar umas ideias aqui. Isso, um modelo como o DALL-E vai fazer para você. Fala, eu quero um astronauta jogando futebol em Marte, assim, assado. Ele vai gerar para você. Você fala, tá bom. Esse aqui que a gente precisa. E você monta um protótipo e aí depois você faz a arte de verdade. Então, eu acho que nesse sentido vai impactar quem usa isso para filme, para coisas assim, vai impactar, vai auxiliar o artista nesse sentido. Mas eu acho que não vai, não precisa de artista. Vamos pegar o... Não, acho que isso não... Até porque você tem que ter uma decisão até editorial, né? De assim, isso tá bom, isso tá funcionando. É como se o artista deixasse de ser o trabalhador e passasse a ser o supervisor de alguma forma, né? Ele vai supervisionar a máquina trabalhando para ele. Ele supervisiona até uma parte e depois ele vai ter que agir, né? Isso que você falou da composição, de olhar a estética, isso eu não vejo isso sumindo, assim. Não acho que a máquina vai... Eles podem fazer um desenho muito bom, mas aí tem que ter uma pessoa que vai olhar e falar, isso aqui tá esquisito, isso aqui não tá. E por isso que eu tava falando até essas redes neurais, elas às vezes geram uns desenhos que você olha e ele tem alguma coisa esquisita, assim. Você não consegue apontar, mas tem. Então, às vezes, é um olho que tá esquisito, e aí isso você não vai querer que vá para o público, né? Então você precisa de artistas que vão olhar, vão utilizar. Então eu acho que vai ser uma ferramenta de auxílio muito poderosa que as pessoas vão ter que aprender a usar. Assim, eu acho esquisito você forçar uma ferramenta em alguém. Só que não tem como, né? Agora é uma situação que se você não usar, o seu competidor vai usar. E ele talvez tenha uma vantagem ali. Talvez fique mais ágil de desenvolver protótipos, sei lá, alguma coisa vai sair. Então é meio... Isso é esquisito, Cara, mas... isso aí que você falou faz muito sentido, porque as duas coisas. A primeira é que agilidade é uma questão, porque fazer quadrinho, particularmente, mas desenhar de maneira geral é muito demorado. E parte dessa demora não é só o ato de fazer o desenho, é a pesquisa, é buscar referências, entendeu? Ao invés de você ficar horas e horas no Pinterest dando referência, você vai pedir para o DALL-E, eu quero referência disso. Brum, ele vai fazer. E aí você vai se basear nele, né? Então isso é muito mais ágil, vai ser bom para o artista. E o outro ponto uma coisa que é interessante, você falou mais cedo sobre empurrar a ferramenta para as pessoas. Cara, quando nos anos 90 ali começou a ter o Photoshop ficou mais acessível e começou a ter desenho digital e pintura digital, ninguém obrigou ninguém a ter que desenhar digital. Mas o digital tem vantagens, entendeu? Exatamente. Então, assim, hoje em dia, inclusive, eu sou um super advogado do desenho tradicional. Eu gosto muito, faço tudo na mão, inclusive. Mas eu sei usar digital, porque se você não souber, você vai ficar para trás, entendeu? Porque as entregas de arquivos são digital, você tem que conseguir limpar o seu desenho feito no papel que seja, mas limpar e ajustar ele em formato digital, porque as coisas são feitas digital. Então, imagino que daqui a algum tempo, você vai ter que saber fazer. Vai ser no seu currículo, vai colocar lá. E sei lidar com DALL-E, sei lá, alguma coisa assim. E o DALL-E faz algumas coisas a mais, além de desenhar. Ele tem algumas features, tipo... Você tem uma foto de um gato sentado numa cadeira, você fala, coloca um chapéu aqui, assim, ó.
no gato. E ele consegue colocar um chapéu seguindo o estilo em volta, sem parecer um corte de jornal, manja aquelas cartas de sequestrador. Cara, Ele coloca um isso, bagulho que parece que já tava lá, entendeu? isso vai ser talvez a melhor ferramenta da história, porque qualquer artista vai poder se relacionar comigo, não só quadrinista, mas o ilustrador de maneira geral. É o cliente chato que pede alteração, entendeu? Então você faz a parada e o cara falou, eu não gosto mais, bota um chapéu ali nesse cara. Você demorou. Porque senão você ia ficar tipo, meu Marca. Deus, eu vou ter que refazer o negócio. Ele tá, não, não, demorou, pode deixar. Você vai lá, dá-lhe, bota o chapéu para mim. Exato. Cara, é isso. Isso é Na uma coisa verdade, que vai acontecer. E você pode escolher o chapéu do Napoleão, mas rosa, com tons de Star Wars. Sei lá, dá pra fazer isso. cara, assim, eu acho que essa conversa, eu tinha um pouco dessa opinião, mas eu acho que ouvindo você falar sobre isso, eu fico mais tranquilo em relação a isso, que muita gente surtou na internet com, não, meu Deus, vai acabar o quadrinho, vai acabar o artista. E não, o que eu acho que vai acontecer é que o artista vai ganhar um super assistente, tá ligado? Que vai trabalhar para ele. É esse duende mágico aí. Eu acho que quem eu vejo com. Eu não sei como que eles vão resolver. Não são o pessoal que faz quadrinho. Porque assim, você faz, do meu ponto de vista, você faz arte, tá? Arte é um bagulho que, sim, a máquina vai te ajudar, mas não troca, né? Agora, Uhum. tem aqueles sites que você precisa de uma imagem, manja? Tipo Getty ou esses outros. É, tipo stock image, né? Isso, Stock Image. Esses caras eu não sei o que eles vão fazer. Porque Stock Image é meio que tipo, ó, mano, eu preciso de uma imagem que é assim, 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 o DALL-E vai te gerar. E por que eu iria no outro, entendeu? Você entende que esse é É, difícil. é porque essas imagens tipo, de stock image, elas meio que são feitas para ser genéricas, né? Pelo contrário do Exato. quadrinho, de uma ilustração específica, né? Então, agora, esses caras em especial, eu não sei o que vai acontecer. Esses eu já pensei sobre o problema e eu não tenho uma resposta, nem tenho que ter, porque também não trabalho na equipe do DALI. Mas, por exemplo, se internamente fosse, nós vamos liberar acesso a nossas ferramentas. Esse é o tipo de pergunta que eu faria. Falar, mas e esses caras aqui? Vocês já falaram com eles? Para ver como não destruir o negócio deles? Você tem que tomar cuidado, às vezes, com o que você lança, né? É por isso que as coisas ainda não tão públicas. Quando o DALI saiu, tinha até um pessoal fazendo comentário que você só conseguia acessar quando algum membro do time deles estava no Twitter. Você falava, você pode testar esse prompt para mim? Prompt a A descrição do que frasezinha, você né? quer. Uhum. Aí o cara ia e lá, ele lia do Twitter, copiava, punha na ferramenta dos caras, olhava e cherry picked, que escolhia uns e postava na thread para você. Que Uhum. é um acesso a uma tecnologia horroroso, né? Que depende de 400 coisas no caminho. E aí o pessoal ficou zoando, mas eu enquanto funcionário daqui, entendendo como empresa grande funciona, bias e como o estrago que isso pode fazer, eu entendo totalmente por que tá assim, porque é difícil, é um problema muito difícil. Quando você lê, eu li como eles tentaram resolver bias, por exemplo, é muito difícil. De repente você deleta um quarto da sua base de dados porque um quarto da base de dados dá problema. Isso é muita informação que você joga fora. Que E doideira, você né? joga fora, porque se você não fizer isso, o resultado é que só vem doutor que é homem, ou coisas assim, entendeu? Eu lembro de uma polêmica no Twitter, há um tempo atrás, que o Twitter criou acho que é um algoritmo que chama, né? Que ele corta a foto para ficar no rosto das pessoas e ela tendia a cortar o rosto, assim, botar as pessoas brancas e pessoas negras não apareciam com o rosto, porque o viés da máquina era esse, né? Exatamente. E deu Exatamente. um problemaço, Assim, porque não pode ser assim, né? não pode, porque é um negócio que e é muito difícil, às vezes você nem percebe, tá? E esse bias já existe há muito tempo, tá? Não é um bagulho que o machine learning criou. Por exemplo, se você vai pedir empréstimo no banco, se os caras, dependendo de como é que eles usam seus dados, existe um bias absurdo automático. Porque eu não sei quem que é o Rafael, mas eu sei que ele mora nessa rua aqui, e essa rua aqui é numa favela. Ah, então eu vou aumentar a sua taxa de empréstimo. Aí você fala, pô, mas não tem nada a ver com isso, eu moro lá, o que tem a ver isso? Eu pago minhas contas, não é isso? Eu morar lá não afeta meu perfil de pagador, entendeu? Eu pago, Uhum. tá aqui. Então esse bias já existe já há muito tempo, só que machine learning automatiza um bagulho em larga escala, por isso que tem que ser prestado atenção. Eu acho que a doideira, e isso até talvez seja até um ponto positivo, sabia? Eu acho que a gente, digredindo um pouquinho do assunto, essa parada do machine learning, desses viés, né, do bias da máquina, é que, na verdade, ele não está criando nada, ele está só colocando à tona, trazendo à superfície os viéses que a nossa sociedade tem, que estão Exato. velados, que estão ali, né? Então, a máquina, ela não, é tipo uma criança que não tem senso de, não tem pudor, tá? Não tem noção. Então, ela fala as verdades, ela, ó, aqui, ó. E a gente percebe, putz, pode crer. Isso está aqui, a gente só finge que não vê, ou a gente não viu porque, de fato, está acostumado.
e a máquina bota na nossa cara, né? E tem que é por isso que times que trabalham com esse tipo de tecnologia, eles têm que ter a diversidade como um ponto crítico lá, porque se eu tiver num time onde todo mundo é homem branco e a máquina gerar, vamos testar aqui, doutor. Tá bom, apareceu um monte aqui. Se não tiver ninguém no time que fala, por que só apareceu homem branco? Ninguém nem percebe, não é, eu não tô não é nem criticando maldade, essas né? pessoas. É. Nem pode ter maldade, eu nem tô criticando isso, mas o fato o cara ele se vê e fala, acho que faz sentido. Próximo. Não Enquanto você afeta tiver um ele, time né? diverso, então, quando você tem um time diverso, você fala, pô, não sei se eu concordei com isso aqui, hein? E isso é um problema que, assim, quando na tecnologia, no passado não era muito diverso, está melhorando muito, não sei ainda se é bom, com certeza não está ainda, mas isso mostra que você precisa ter diversidade em todos os ambientes, porque esse tipo de coisa você não percebe às vezes. Eu tenho momento que alguém aponta uma coisa e eu falo, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso, porque não me afeta, entendeu? Isso é importante, por isso que tem todo um estudo, ferramenta, o Google mesmo tem um monte de ferramentas de Responsible AI, que eles falam, né? Que é inteligência artificial responsável, que te ajuda a achar bias numa base de dados, bias num modelo, falar, isso aqui e o bias não é só de pessoas. Por exemplo, você tem um banco de dados e uma base que, quando você manda classificar passarinho, ele sempre classifica como pombo. Aí você vai falar, mas por que tudo é pombo? Ou a maioria é pombo? Aí você vai ver sua base de dados, é porque a maioria das imagens é de pombo. Então, e aí isso te ajuda a melhorar o seu próprio modelo. O resultado que você gera depois é melhor. Bom, então só para a gente encerrar, que a gente está no nosso tempo também, eu Claro. adoro esse tipo de papo, cara. Por mim, eu já estava por várias horas no boteco falando sobre isso. Mas eu queria ver nos comentários o que vocês acham disso, como é que vocês estão preparados, vocês estão assistindo aqui, estão preparados para esse momento, porque eu vejo como uma quebra de paradigma mesmo, né? Vai virar uma chave para muita gente, e talvez até mais para ilustradores, né, do que quadrinistas. Porque, de novo, quadrinista tem outra etapa a ser vencida, porque é o texto, é a imagem e a narrativa junto. Mas o ilustrador, que é gerar uma imagem, o cara vai ter que... Ele vai ter que não, ele vai ter essa ferramenta muito prática para ele, na mesma hora. Eu E acho referências. que E eu acho que vai ter, por exemplo, evoluções de essa ferramenta vai evoluir para você desenha sei lá, um personagem seu, e aí você fala para um modelo, fala, faz esse personagem correndo. Faz esse personagem correndo na chuva. Faz esse personagem correndo na chuva, pulando, não sei o quê. E esse tipo de coisa, porque eu imagino que seja bem trabalhoso para fazer isso. Muito. Não é? Eu imagino que seja uma coisa difícil. Quando você permite que a máquina faça para você isso, porque ele está gerando imagem, é a mesma coisa de gerar imagem, né? Só que você gera a partir de um outro começo. Essa ferramenta desbloquearia um mundo de coisas. Você Nossa, entendeu? até para você transformar quadrinhos em animação, ou para... Nossa, possibilidades, cara... E então o que você faz é você deixa o quadrinista, a pessoa que sabe criar um personagem, uma história, você tira a barreira do dinheiro dela, porque o dinheiro é o que você poderia fazer animação de tudo que você tem, não poderia? Se você tivesse dinheiro infinito. Sim. Mas você não tem, né? Ainda, a gente não chegou lá ainda. Ainda. Você ainda daqui uns meses. Mas assim, o lance é que quando uma ferramenta dessa de criar desenhos consegue obedecer esse tipo de regra, você desbloqueia uma outra coisa para você que você fala, caramba, eu consigo fazer um curta de 5 minutos aqui hoje. Hoje, eu começo hoje e termino hoje. Isso é outro poder, né? Outro bagulho que ninguém ainda não está lá, mas essa tecnologia ela tem como evoluir para esse ponto. Uhum. E se o pessoal do DALI, ou DALI 2, ou OpenAI, né, ou quem quer que seja, não está pensando nisso, eu, enquanto startup ou empresa, não eu do Google, né, desenvolvedor qualquer, falo, eu quero utilizar a ferramenta deles para construir esse produto. E aí eu vendo para você uma assinatura, sei lá, X por mês, para você ter acesso a uma ferramenta que vai fazer isso. Então, eu consigo construir um business meu baseado nesse modelo para auxiliar vocês. Então, todo isso vai... eu não sei quando, mas eu tenho convicção, não gosto dessas palavras, porque já usaram muito mal. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque faz total sentido e resolve um problema. Não resolve um problema para você? Imagina você vários problemas. Tá aqui o pessoal do, sei lá, Disney, Netflix, Amazon. Eu tenho essa animação pronta. Vocês querem? E aí, talvez tenha que mudar uma coisinha ou outra, pôr um chapéu no seu personagem. Põe o chapéu aqui, ó. Pronto, ele faz a timeline inteira com o chapéu. Imagina quanto tempo isso deve levar para um animador tradicional, sei lá. Cara, é outra realidade, é outra realidade. E eu acho que é isso. No fim das contas, o que essa ferramenta vai fazer, ao invés de matar o artista, é permitir que ele seja só um criativo. E seria, Exato.
ele possa gastar o tempo dele criando, né? Criando bons produtos, enfim. A indústria criativa vai crescer muito, porque você vai ter menos artistas gastando tempo fazendo, arte final, fazendo uma parada que é braçal, vai ser mais aqui e menos aqui. Exato. Exatamente. E aí a gente volta no bagulho da machine learning vai substituir o médico? Não vai. Vai Porque é a mesma fazer coisa, o né? médico é exatamente igual. Você está dando uma ferramenta que você fala, caramba, agora sim. Só para concluir, para não tomar muito seu tempo, eu sou desenvolvedor, eu produzo código. Tem modelos que produzem código. Eu falo, escreve para mim um código que faz A, B e C. Ele vai e gera para mim o código. E aí você fala, isso vai acabar com o desenvolvedor? Não vai acabar com o desenvolvedor por diversas razões, só que pode tirar eu ter que fazer um bagulho chato que eu não quero fazer. E aí eu falo, faz aí para mim. E aí ele faz, eu falo, beleza, consegue a vida, vou Só continuar. confere Então, e dá tudo certo. exato. Então, assim, eu entendo o medo, faz total sentido. E tem que ter mesmo, porque assim, o Google aqui, eu sei a premissa dos caras. Eu sei, eu tô aqui, eu vejo, os caras, ninguém quer substituir ninguém. A gente quer criar ferramentas. OpenAI, eu imagino que seja a mesma coisa. O que não quer dizer que em outros lugares eles não vão pensar, não, nós temos que substituir essas pessoas. Não, o fato de existir o medo e o pushback, né? Não, isso não é uma boa ideia, faz com que outras empresas falem, opa, peraí, talvez não seja uma boa ideia isso aqui. E tem que ter mesmo, eu acho que faz total sentido. E esse tipo de conversa, eu espero que deixe as pessoas com menos medo e dê esperança. Eu acho que existe uma possibilidade, muitas possibilidades. Esse bagulho da animação que eu acabei de pensar, se eu tivesse pensado antes, seria uma boa. Quero muito, quero isso na minha mesa para semana que vem. Exato, tá vendo como... E assim, então, machine learning enquanto geração de coisas é muito importante. Então, consegue gerar música, já tem um modelo chamado, acho que é Jukebox, ele gera música. Você fala, eu quero uma música assim, 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 assim. Mesma coisa da imagem, gera uma música também. Aí você fala, vai acabar com o músico? Não, vai fazer a mesma coisa, vai facilitar alguns processos, né? E por aí vai. Então, é saber usar a ferramenta e saber como ela pode te fazer um profissional melhor. Acho que é essa a ideia. Sensacional, cara. Bom, Gus, muito obrigado, de verdade. Que bom. Espero que a galera tenha gostado desse papo também. Comente aqui embaixo quem está preparado e quem já está usando. Eu queria ser desse milhão de pessoas aí que está usando a ferramenta. Eu queria muito. Se você for no site dos caras, tem um lugar que é Join Wishlist, manja? Eu botei, eu tentei. Tá, então você está na lista lá. Eu já tinha recebido, eu brinquei um pouquinho, eu já testei o do Google, eu usei um deles, e realmente, quando ele gera as imagens, você fala, caramba, que bonito, que assim, Só que assim, eu não sou desenhista, então eu consigo fazer stickman, né? Fazer os de palitinhos. Esse que eu sei fazer. E aí, quando o cara gerou, eu falei, caramba, que maneiro. Eu nunca chegaria lá. E aí eu testei uns no DALL-E também, uma coisa mais abstrata, assim, funcionou legal também, mas eu não fiquei brincando muito até por correria. Mas, cara, eu lembro que teve um exemplo em especial, que depois eu posso até te mandar no Twitter, que minha filha fez um desenho, e aí eu criei a descrição daquele desenho para o DALL-E fazer. E aí ele fez uns que são parecidos, claro que não é no mesmo estilo da minha filha, mas uns que você fala, caramba, até que tá no mesma linha, sabe? Eu conseguiria colocar o da minha filha no meio daqueles e passaria como de robô, assim. Então é um negócio interessante, assim. E assim, acho que vale a pena brincar para ver como é que é. De novo, muito obrigado, tô animadaço. E é isso. Posso só fazer uma propaganda? Por favor, é o momento disso agora. É seu. Vai. Ó, se você for no Twitter, @Gustema, Gusthema, eu falo de machine learning e desenvolvimento todo dia. Eu comento esse tipo de coisa. Eu estava estudando, inclusive, sobre eliminação de bias no DALL-E, que eles publicaram um artigo sobre isso. Então, eu converso sobre esse tipo de coisas. Estou lá para responder pergunta, dúvida, quiser conversar sobre esse assunto, estou sempre disponível. Quando você quiser, de novo, a gente pode conversar, agora que a gente já é amigo. A gente pode conversar desse tipo de assunto, que, cara, sempre tem alguma coisa nova acontecendo, e eu acho que eu sou muito positivo no sentido de machine learning enquanto uma ferramenta para auxiliar a gente a ir mais longe. A gente, todos nós, né? E então, putz, eu sou sempre fã de conversar disso. As redes pro Gus, inclusive, estarão aqui na descrição. As minhas também. Sigam ele, sigam a mim. E vamos fazer gibi e arte e aproveitar as ferramentas novas. É isso, gente. Aquele abraço. Obrigadão mais uma vez, Gus. E até a próxima. Valeu!